como que os pais eles podem participar ativamente de todo esse contexto da análise do comportamento, ABA, levando da clínica para casa, dar essa continuidade, e como que os pais, aí juntando essa pergunta, como que esses pais eles podem perceber o que eles precisam olhar para esse dia a dia dessa criança que está passando por intervenção precoce, o que eles precisam olhar, se está sendo feito de forma correta, ou não. Tem alguma maneira da gente conseguir identificar que se o ABA, não sei se é assim pergunta, se o ABA está sendo feito de forma correta, se realmente está tendo... Eu não gosto muito de usar alguns termos, sabe? Com crianças, mas se está tendo resultado, entre parênteses. Tá. Olha, primeiro ponto. Como são muitas coisas, a gente precisa de pessoas capacitadas para isso. Então, você pai, você mãe, você que tem um filho atípico, uma filha atípica, que você quer ver resultado, procura os profissionais. Pede uma devolutiva. Se eles não estão te dando uma devolutiva, algo não está certo. Então, informa, saiba se estão avaliando, pede o PDI ou o PEI, Plano de Desenvolvimento Individual, ou Plano de Ensino Individual, pede as evoluções, não apenas se for para levar no neuro ou no psiquiatra, mas pede, participe, pergunte, questione, certo? Então, passado da importância de uma equipe multi, vou te dar um exemplo de uma prática. Dos profissionais se reunirem junto ao pai, enquanto equipe inteira, equipe multi, conversando com os pais em uma reunião. Então, quando o que acontece? Quando um profissional, às vezes, é de uma clínica, outro profissional de outra clínica, um de outro lugar, outro de outro lugar, não se comunica, não tem como ter um avanço tão esperado quanto poderia, se todos fossem no mesmo ambiente. Então, é importante que haja mesmo, igual você falou, uma postura de centralizar. Então, os pais, a equipe, tem de buscar sempre uma comunicação, uma coesão e conversar sempre entre si, para que a gente consiga ter um resultado efetivo. Perfeito. Então, tirar da parte da equipe multi, só para trazer o assunto anterior, finalizar e já começar esse assunto já, o que a gente faz? Existe orientação parental. Então, pai, mãe, você que está em dúvida com alguma coisa que tenha acontecido, procure o profissional. Ou, se o profissional estiver avaliando ou for fazer uma devolutiva, informe também os pais, porque não há como a gente apenas fazer o nosso trabalho e não falar para os pais o que a gente está fazendo, como que a gente está aplicando, como que a gente está fazendo isso, baseado em quê, dados de quê. Então, às vezes, quando a gente apenas fala, fica algo muito abstrato. Então, às vezes, tentar quantificar, fazer um gráfico, mostrar uma evolução. Igual você falou, puxa, eu gosto de pensar enquanto gráfico, enquanto resultado. Igual a gente não gosta de termo, mas enquanto evolução, o que ele tem aprendido, o que ele não tem aprendido. Então, cada vez mais criar formas de explicar como que a gente tem trabalhado, quais ferramentas, quais mecanismos a gente tem trabalhado dentro disso, né? Então, além de uma devolutiva, além de uma orientação parental, em que a gente fala sobre diferentes temas e diferentes assuntos, e como a gente consegue, às vezes, criar ferramentas mais eficientes para trabalhar, passar uma orientação, explicar alguns conceitos mais técnicos e teóricos do ABA, para que os pais consigam ter uma noção maior, cada vez mais ser claro na fala. Porque, olha só, não adianta a gente explicar o que está acontecendo sem dar as regras do jogo. Os pais precisam entender quais são as regras do jogo para conseguirem jogar o jogo. Os pais precisam entender quais os conceitos para conseguirem entender o que está sendo feito e pensar de uma maneira terapêutica para conseguir manter e generalizar o que está sendo trabalhado. Então, para isso, se não é uma orientação profissional, se não é uma devolutiva, se não é pesquisando, se não é uma família tendo cada vez mais interesse em saber o que está acontecendo, é através de cursos. Então, existem vários cursos na internet que são altamente importantes para pais, para terapeutas, para formação contínua. Porque assim como uma criança típica passa por dificuldades continuamente ao longo da vida, uma criança atípica também passa. Então, uma criação típica envolve aprendizagem? Pais, envolve. A criação atípica envolve ainda mais. Então, dentro disso, se informar. Existem diferentes cursos. Eu não vou falar os cursos porque não sei se é interessante ou não falar. Talvez seja interessante falar. Pode comentar alguns cursos? Pode. Tá. Alguns cursos muito bacanas, de plataformas muito bacanas. Tem o Luna. O Luna é um lugar muito bacana, que faz alguns cursos muito interessantes. Tem o CIA do Autismo, outro curso muito interessante. Então, assim, existem vários lugares. Aí existem sempre profissionais de referência, né? Então, acompanhem profissionais de referência, igual você falou no início. Mayra Gaiato, Paulo Liberalesso, tem o Thiago Lopes, acho que é Thiago Lopes. Thiago Lopes é do Farol. Isso, Thiago Lopes. Então, existem vários profissionais, páginas que a gente pode seguir, né? Mas, além disso, Lucas, eu estou fazendo um curso, eu estou conversando com um profissional, eu estou seguindo página no Instagram, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de entender. Tudo bem, conversa com a equipe, fala, puxa, eu posso participar de uma sessão? Sim. Porque se você quer um jeito prático de você ver se tem evolução ou não, participa de uma sessão, conversa com a equipe, estrutura, planeja. Puxa, eu posso participar de uma sessão por 10 minutinhos que seja? Posso só observar por 5 minutos? Claro, avisa a equipe com antecedência. Os pais participando da sessão é uma outra variável. Então, o comportamento da criança muda. Mas, mesmo assim,
conversa, fala, olha, eu quero saber, eu quero participar, eu quero interagir um pouco mais, eu posso participar? Em qual momento da terapia meu filho tá, minha filha tá, e eu posso conseguir enxergar o que está acontecendo, participar um pouquinho do que está acontecendo? Claro que pode. Claro que pode. Então, através de observar o que está sendo aplicado com a criança, como que é o dia a dia, questionar o profissional, olha, o que vocês trabalharam hoje, e mostra o PDI, quais atividades vocês fizeram, quais programas vocês fizeram, observar no dia a dia. Às vezes, são pequenos detalhes, porque no dia a dia, enquanto adultos, a gente enxerga várias responsabilidades do dia a dia de maneira muito mais amadurecida. Uma criança não é assim. Então, dentro disso, observar que os saltos que uma criança vai dar, às vezes são menores, às vezes são diferentes. Uma comunicação, a percepção de uma criança é diferente da de um adulto. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com uma mãe esses tempos, ela falou bem assim, puxa, eu pedi pro meu filho ir lá, para ele ir no quarto e pegar o short. Sim. Olha só. Se a gente for ser literal, o que o filho fez? Ele foi no quarto e pegou o short. Nós, adultos, entendemos que era para criança vestir o short, ou para trazer o short, ou alguma coisa do tipo. Mas a criança não. A criança foi no quarto e pegou o short. E ela cumpriu. Depois? Ela cumpriu o que ele cumpriu o que a mãe pediu, o que o pai pediu. Tinha 6 anos. Cumpriu o que foi pedido. Mas ainda assim, a gente entende que a comunicação de uma criança típica é muito diferente. Então, os resultados que a gente espera e ter uma expectativa condizente aos resultados, à intervenção, é muito importante. Porque temos casos, infelizmente, temos casos de crianças de nível 3 que demoram muito para começar uma intervenção. Então, é dever do profissional também explicar e falar, olha, a curva de aprendizagem do seu filho ou da sua filha vai ser dessa forma, eu preciso trabalhar essas habilidades básicas para conseguir crescer e chegar a desenvolver habilidades mais complexas. Eu preciso trabalhar, às vezes, questões da criança rastrear o que está acontecendo no ambiente, observar ao redor, conseguir, às vezes, ouvir diferentes barulhos e direcionar a visão para isso, para que depois eu consiga trabalhar a criança falar ou não. Ou a criança apontar alguma coisa. E depende, não tem como a gente generalizar como vai ser a intervenção. Cada caso é um caso muito específico. Então, dentro disso, ter essa noção de como funciona cada situação, cada intervenção, o planejamento, os objetivos de curto, médio e longo prazo, o que a gente faz em cima disso, qual é o plano, como que tem sido trabalhado, porque as atividades evoluem com o tempo. Se não está evoluindo, procura o profissional. Mas, para a gente perceber se está ou não está, a gente tem um olhar um pouco mais minucioso. A gente tem uma sensibilidade um pouco maior. A gente sabe que é cansativo, a gente sabe que o dia a dia é demandante, a gente sabe que tem muitos afazeres no dia a dia, a gente não para. Não tem como a gente parar um tempo e ficar observando o comportamento da criança por 1 hora para ver se teve avanço ou não teve. A gente tem trabalho, a gente tem que pagar conta, a gente tem que fazer uma comida, a gente tem que ir no mercado, a gente tem que fazer várias coisas sempre. Mas dentro disso, a gente conseguir ter um olhar um pouco mais minucioso e ter um olhar isento, às vezes, de expectativas e olhar o comportamento apenas da criança.